Salmo bem conhecido, Salmo 51. Conhecido como Salmo do Arrependimento. Salmo 51, versículos 10 ao 12. Não feche a sua Bíblia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem se retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Temos aqui uma grita da alma de alguém que conhecia a Deus tão de perto, de alguém que tinha com Ele uma profunda comunhão, de alguém que tornou-se um herói nacional pela presença do Altíssimo. E agora encontramos esta pessoa tão abalada, tão abatida, que quando despertou do seu sono espiritual, descobriu o seu próprio estado. Porque a mente humana, irmãos, é algo fantástico. Ela tanto eleva o homem, quanto ela abate o homem. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Não há nenhum outro relato em parte alguma das Escrituras de alguém que foi segundo o coração de Deus, senão Davi. Mas a Bíblia agora mostra este homem tão forte, tão poderoso, tão capaz, de tanta comunhão com Deus, desesperadamente pedindo que Deus desse a ele um coração puro, que Deus renovasse, e que Deus lhe desse um espírito inabalável. E pediu misericórdia para que Deus não expulsasse da sua presença, nem retirasse dele o Espírito Santo que ainda ali estava, mesmo ele no pecado. E pediu a Deus que lhe restituísse a alegria da sua salvação. Davi não procurou a Deus para fazer a confissão que se fazia necessário que ele fizesse, porque ele sabia o que tinha feito, o que tinha praticado. Mesmo assim, ele não procurou a Deus. E por que não?
por causa da mente. A sua mente ficou cauterizada. E o homem com a mente cauterizada, o seu entendimento é ofuscado. Lhe falta sensibilidade espiritual. E ele não se dá conta dos prejuízos. E ele tenta se convencer que está tudo bem com ele, quando na verdade não está. Glória a Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, no seu grande amor, atentou para aquele que era segundo o seu coração e usou para ele misericórdia. Está escrito: se não fosse as muitas misericórdias do Senhor, estávamos destruídos. A queda de Davi, senhores obreiros, a queda de Davi é um sinal vermelho, é uma grita de alerta para nós, que às vezes pensamos que somos tão fortes, e às vezes até queremos brincar com o pecado. Não. Irmãos, o pecado tem salário, e o salário é muito alto, você não tem como pagar. Paulo escreveu aos Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Glória a Deus. O pecado não só entristece, o pecado não só distancia das coisas espirituais e de Deus, mas o pecado não só adoece o espírito e a alma, mas o pecado destrói o homem interior, cauteriza a mente e leva o homem para o inferno. Sem dizer que afeta a carne, com pragas, com doenças. E tem muitas pessoas que adoecem, glória a Deus. Outras vão a um estado de loucura. Se Deus não amasse a Davi como amou, e não fosse ao encontro dele, a situação dele seria pior do que a de Saul. Os irmãos sabem que Saul foi o ex-ungido, e ele queria servir a Deus da sua maneira e forma, que Deus não aceita. Ninguém pode mudar o modelo, e o modelo não é de homem, o modelo é de Deus. E a Bíblia agora vai mostrar que Saul tentou de Deus uma solução, uma resposta para o seu problema, até que ele tentou, e Deus ficou quieto, ficou calado. Mas até calado Deus está falando, mas ele não conseguia ouvir. E ele resolve consultar uma feiticeira. Desviou. Não estava só no pecado agora estava desviado mesmo. E o pior,
ele agora estava apostatando da fé. Ele estava negando a maior autoridade do mundo, Deus. Por isso ele foi cheio de demônio. E Saul só foi cheio de demônios porque o Espírito Santo se retirou dele. Porque enquanto o Espírito Santo estiver na vida do crente, mesmo que ele esteja em pecado, os demônios não podem tocá-lo. Deus é misericordioso, dá muitas chances, oportunidades. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que aquele pródigo, um dia, caindo em si, foi o que aconteceu com Davi, caiu em si. Paulo escrevendo aos Efésios 5:14, salvo engano, diz: levanta-te, levanta-te, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ele pede que o homem se levante, porque está dormindo, não está morto, está dormindo, porque quem está morto não levanta. Para levantar tem que ser um milagre. E quando fala-se de morte, aí a gente pensa em três: a física, que é uma consequência do pecado, da desobediência às leis divinas; a morte espiritual, que é a desobediência e o afastamento de Deus; e a morte eterna, que é o estado final daqueles que rejeitam a Deus até o último momento. Agora, Davi, em tempo de guerra, ele fica na sua zona de conforto. Diga comigo, zona de conforto. Diga, é perigoso ficar na zona de conforto. O que é, pastor? O que significa esta zona? Significa o indiferentismo, significa o comodismo. Um crente indiferente, um crente acomodado, ele não produz fruto. É o crente conformado. Não, eu estou muito bem, já sou crente. Não entendi. Eu já sou crente. Tudo bem. O diabo também é crente, você não sabia? O diabo é crente. Ele também crê. Ele também treme e estremece. Tem muitas pessoas que se dão por satisfeitas em uma vez na semana vir à igreja e entende que isto é o suficiente. Estão bem. Você não está bem. O fato de vir à igreja não lhe dá o direito de você entrar no céu. Deus decreta: ninguém se apresente diante de mim de mãos vazias. Isto fala de serviço. Quando você vai para o Evangelho de João, Jesus dá um ensino tremendo ali, falando sobre João, falando sobre a videira. Jesus dizendo:
eu sou a videira verdadeira. É lá João 14:15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Aí ele chama você e eu de vara. E ele diz: toda vara em mim dá fruto, e a que não está em mim, ela não produz frutos. Isso quer dizer, se você não estiver produzindo fruto, significa que você não está ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Aí ele mostra, lá em João 15, 3 tipos de vara. A vara que produz pouco fruto, a vara que produz muito fruto, e a vara que não produz nenhum fruto. 3 tipos de crentes: o que produz muito fruto, o que produz pouco fruto, e o que não produz nenhum fruto. E qual é a resposta de Deus para estas varas? A que produz pouco, faz uma limpeza, limpa, aduba, para que ela dê mais frutos. E a que não produz nenhum fruto, pode cortar e jogar no fogo. Não serve? Aleluia, glória a Deus. Então, sendo este homem segundo o coração de Deus, ungido pelo Senhor no meio dos seus irmãos. Ora, pense comigo, quantos irmãos de Davi naquele dia gostaria de estar no lugar dele, recebendo a unção de Samuel? Quantos? Quantos pensaram assim: se eu estivesse ali, meu irmão está sendo ungido para ser rei dessa nação, ah, como eu gostaria. Glória a Deus. Meus amados, agora era este rei, não era mais aquele garoto. Era agora este rei que estava tendo uma guerra, e ele resolve ficar na varanda da casa. No tempo de guerra, não é hora de você descansar. Glória a Deus. Escute. Tem crentes, oxalá que você não seja ele. Deixa eu contar logo uma experiência. Eu fui pregar em um congresso em Arapiraca, isso há muitos anos atrás, quando eu era pregador. Glória a Deus. E o maior problema era que o congresso do ano anterior, o pregador foi Napoleão Falcão, quando estava no auge. E agora chega aquele menino. Aleluia. E eu estava com um companheiro meu, e ele muito animado, pediu para ir comigo. Eu disse: vamos. Quando ele soube que eu ia pregar, ele se animou e foi comigo. Ele disse: olha, pastor. Eu digo: meu irmão, olha, lá é muito trabalho. Na verdade, eu preferia ir só. Porque tem momentos que a gente precisa estar só. Eu digo: lá vai ser, irmão, só luta, trabalho. Mas ele não entendeu. Era um jovem pregador, meu filho. Jovem pregador, assim como você. Aleluia. E eu disse: meu filho. Ele disse: não, pastor, pode contar comigo. Eu vou lá para lhe ajudar. Tudo dá certo. Amém. Aí quando chegamos, fomos recepcionados, nos colocaram no hotel. E quando foi na hora do culto, nos levaram para a igreja. Nós já chegamos à tardinha, só deu tempo de tomar banho e trocar de roupa. À noite,
Preguei, voltamos para o hotel. Depois de um jantar, quando chegou no hotel, tomei um banho, vesti uma roupa leve, dobrei o joelho e fui orar. Aí ele parou e disse: pastor, o senhor não está cansado não? Eu digo: estou. Aí ele disse: eu digo: vamos orar aqui. Eu disse: a você que era uma guerra? Ele disse: vamos, pastor. E eu comecei a orar ali, era coisa de 11 horas, 11h10, 11h20, 11h30, meia-noite, 1h da manhã. Aí ele levantou nesse intervalo umas 5 vezes para ir no banheiro. Eu digo: deve ser próstata, né? É tão novo. Glória a Deus. E aí vai 1h da manhã, 2h da manhã. Aí eu vi aquele... Quando eu olhei, ele já estava arrebatado. Eu digo: oh, meu Deus do céu. Isso é um ajudante muito bom. Isso vai me ajudar muito. Glória a Deus. E quando foi 5h da manhã, o sol começou a bater na janela. De vez em quando eu esticava os pés assim, estralava todos os ossos. Estralava o outro, aí voltava ao mesmo lugar e continuava. 5h da manhã, o sol apareceu, eu levantei, tomei um banho. Aí ele acordou e disse: pastor, o senhor já acordou? Eu digo: já. Glória a Deus. E meus amados irmãos, quando foi no domingo, a igreja estava lotada dentro e fora. Mas aí chegou um outro pregador, pregador de muitas estrelas. E naquele dia, o pastor daquela igreja simplesmente me desprezou. Eu era o convidado. Quando chegou outro pregador, ele foi lá recepcionar e tal, veio. E na hora que me deram a oportunidade, o pastor da igreja saiu com o pregador. Quando uma pessoa está pregando e outro sai, ele está dizendo: eu não tenho interesse de lhe ouvir. Me bateu uma tristeza tão grande. E eu perguntei a mim mesmo: por que me convidaram? Tinha tantas pessoas grandes, por que trazer um pequeno? Aí o Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, o Espírito Santo disse: não te convidaram, fui eu que te trouxe. Eu digo: então, Senhor, faça alguma coisa. Glória a Deus. Porque essa primeira mensagem do altar já enfraqueceu o auditório, porque o auditório fica de lá para cá e a figura que eles olham é a do pastor. Se você estiver pregando, o auditório olha para o pastor e o pastor faz assim, acabou com você. Glória a Deus. Aleluia. E tem pastor, irmão, frio, que não dá um glória nem com nota de 200. Mas quando o Espírito Santo falou: sai de baixo, Satanás, que lá vai o trem de Jeová. Para a glória de Deus, irmãos, presbítero Gesso, com 15 minutos, não foi mais de 15 não, pastor Márcio, com mais de 15 minutos, eu precisei parar a mensagem com medo dos irmãos não cair da galeria. Uma nuvem passou assim, ó, e a glória tomou conta. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo dentro da igreja, fora da igreja, e os crentes gritavam, pulavam, se abraçavam, caía. Aí o pastor voltou com o outro. Eu digo: graças a Deus se converteram. Graças a Deus. Amém? Então, crente, aleluia. Então, meus amados irmãos, a gente precisa sim do Espírito. Davi
recebeu a unção. É exatamente esta unção em nós, por nós e através de nós que eu preguei terça-feira, que vai fazer a diferença na nossa caminhada. Aleluia. E a Bíblia mostra-nos que agora este Davi, guerreiro, que em defesa de uma ovelha indefesa, se agarrou com um leão e o matou, se agarrou com um urso, desceu ao vale de Elão, e disse: esse incircunciso está pensando que ele é o quê? Não era Davi que era forte não, Lineker, era a unção de Deus sobre a vida dele. Derrubou o gigante, tornou-se um herói nacional, e ainda casou com a filha do rei. Amém. Mas agora este Davi, casado, nenhuma necessidade sexual, porque tinha muitas mulheres, se podia ter, né? Glória a Deus. Ele agora manda todo mundo para a guerra e fica lá no alpendre. Tem um provérbio, não é provérbio, é um dito vulgar, que diz: quando o diabo não vem, manda o secretário. É um dito vulgar. O diabo mandou uma secretária. Irmãos, quem mora em duplex, uma casa de primeiro andar, se tiver varanda, para o lado que tem a varanda, quem está embaixo está vendo quem está em cima, e quem está em cima está vendo quem está embaixo. Glória a Deus. É normal. Se você sai ali no seu quintal e a casa vizinha tem varanda, você sabe que quem está na varanda vê o quintal da sua casa. Aí eu pergunto: o que foi fazer Betseba tomar banho no quintal? Será que na casa dela, porque ela não era uma pessoa qualquer, irmão. Ela era uma pessoa casada com um marido de nome, de posição. Mas tinha que ela ir tomar banho no quintal. E o banheiro? Por que não tomou no banheiro, minha senhora? Não vou pintar o quadro, não. Mas a verdade é que Betseba devia ser um violão sem corda, devia ser uma coisa extraordinária, que levou o rei a perder a cabeça. Davi viu, meu irmão. E hoje nós temos muitas Betsebas, vocês tenham cuidado. E hoje elas não vão para o quintal, não. Hoje elas vão para o Face, vão para o WhatsApp, vão para as redes sociais, no modo geral. E manda a foto das suas performances, né? Então, cuidado os ungidos do Senhor. Glória a Deus. Com as Betsebas do século 21. E agora, amados, Davi, ele tinha recebido de Deus a unção. A unção foi um presente de Deus. E ele precisava zelar muito pela unção que estava sobre ele, dada por Deus, através do profeta e sacerdote Samuel. É a mesma coisa que eu e que você precisamos zelar. Porque não estamos isentos de uma queda não, senhores. Vigie. Não só ore, mas vigie também. Oh, aleluia. E outra coisa, não tem negócio de idade não, irmão. Não tem esse negócio de idade não. A gente vê e ouve tantas coisas que trememos nas bases. Eu ouvi
Ontem, eu ouvi ontem, de um pastor e presidente, não do nosso ministério, que reuniu um grupo de pastores e foi para Roma para se apresentar ao Papa e chamou ele de Sua Santidade. Um pastor e irmão chamou o Papa de meu irmão. Nem primo é, irmão. Glória a Deus, porque o primo de Jesus era João Batista, e João Batista era cheio de fogo, fogo até no tutano. Então não perca o que você ganhou, se é que o que você ganhou de Deus é para você importante. Porque tem pessoas que não sabem valorizar aquilo que Deus lhe deu, e brinca, João Batista não brincou, foi sério, do início ao fim, perdeu a cabeça em nome da verdade, mas não perdeu a coroa. Oh, aleluia! Perder significa deixar de ter aquilo que lhe possuía. Você já perdeu alguma coisa? Qual é o sentimento, ou qual foi o sentimento que você teve ao perder alguma coisa? Pelo menos há uma questão espiritual e intelectual. Por que eu fiz isso? E a frase mais usada é: eu não devia ter feito assim. Aleluia, aleluia. Você sabe o quanto isto é desagradável quando a gente perde. Nós sabemos que ninguém quer perder alguma coisa. Você gostaria de perder alguma coisa? Bem verdade que quase por unanimidade, alguma vez na vida nós perdemos alguma coisa. Exatamente sobre isso que nós fazemos esta exposição. Glória a Deus. E nós sabemos que quanto for maior a importância que você der aquilo que você recebeu da parte de Deus, mais cuidado e zelo você vai ter por aquilo. Podemos perder valores materiais, valores morais e valores espirituais. Tem pessoas que não se preocupam, mas Salomão disse que o bom nome vale mais do que o dinheiro. O bom nome vale mais do que as muitas riquezas, está escrito. E tem pessoas que não se preocupam com o seu nome. Jesus se preocupou, chamou os discípulos: o que é que estão lá fora dizendo acerca de mim? Se alguém disser de você mal, mentindo, pode dar uma festa. Mas se disser de você mal, falando a verdade, muito cuidado. De vez em quando eu estou aqui, chegam as pessoas: pastor, o que foi? Fulana de tal, ainda é crente? Digo, é uma benção. Pastor, digo, é uma benção. Aí faz assim, ó. Quando faz assim, eu digo, misericórdia. Disse: o senhor precisava ver o short coto que ela estava ali no comércio. E ainda faz outras articulações. E eu boto a mão assim, eu digo, misericórdia. Que as pessoas dizem até detalhes. Essa pessoa não tem consciência do nome que ostenta. Filho de Deus, filha de Deus.
crente. Porque ser crente não é meramente pertencer a uma igreja evangélica. Não, ser crente significa andar nos passos de Jesus, acreditar na Bíblia e pô-la em prática. Então Davi, ele vai lá e brinca com o pecado, mas aí os neurônios, tanto do homem quanto da mulher, nunca se convertem. E ele não aguenta. O homem é pelo que ele vê, a mulher não, é pelo que ouve. Glória a Deus. A mulher não é pelo que vê. Até porque não tem muito que ver em um homem. Não é, irmão? Não tem muito que ver num homem, não. Glória a Deus. Uma mulher tem sim, muito que ver. Na ordem da criação, a mulher fala de beleza. O homem não, fala de força, de capacidade. Você olha, o homem na garganta tem um nó. Os joelhos, o pé desse tamanho. Mas deixa esse negócio para lá. Agora Davi manda chamar a mulher. É de Urias. De Urias, obrigado. Manda chamar a mulher de Urias. Ele sabia que a mulher era casada. Ele sabia que a mulher era casada. E ele sabia que ele estaria contrariando a lei e ao próprio Deus. Mas os neurônios falaram mais alto. Na hora que ele viu a mulher nua, era para ele ter entrado para dentro de casa, fechado a porta de chave e ter ido dobrar o joelho para orar. Por ele e por ela. Senhor, dê vergonha esta cabritinha, Jesus. Ela quer me pegar, Jesus. Aleluia. Mas ele não fez isso. E terminou consumando o ato. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Pelo contrário, ser tentado, a Bíblia diz, São Tiago diz que é uma bem-aventurança. Por quê? Porque na tentação você é provado. E na prova, se aprovado, você mostra ao diabo e ao mundo a sua capacidade de dizer não a tudo quanto lhe tentar tirar do centro da vontade de Deus. Amém. Aleluia. E agora, Davi não chama a mulher. Davi manda alguém chamar. E quem foi chamar, sabia que estava errado. E pecou tanto quanto a mulher e tanto quanto Davi. Por quê? Porque ele corroborou. Se você vê o irmão no erro, indo para o abismo, você se omite, você peca. Está escrito: quem sabe fazer o bem não faz, está em pecado. Nem todo mundo suporta esta doutrina. Isso é doutrina, irmão. Doutrina não é desabafo nem malcriação, é Bíblia. Aleluia. Aleluia. Queridos, aquele homem foi, quem sabe, por subserviência, não por obediência, com medo de, quem sabe, perder o seu cargo, sua posição,
Porque às vezes o medo contribui para as pessoas entristecer o Espírito Santo e pecar contra Deus. Ele devia ter dito: Rei, meu senhor, pense no homem que o senhor é, graças a ele. Não perca isto que Deus lhe deu. É só uma mulher. Dá uma olhadinha para as 300 que tu tem. É neurônio. Manda fazer a fila e pega de um em um até os neurônios acabarem. Está resolvido. Mas faltou um grito. Lá no interior onde eu morava, dizia: por falta de um grito se perde uma boiada. Então, por falta desse grito, a mulher veio, bichinha tão alegre, ela queria mesmo. E aí Davi pecou. E quando ele pecou, ele não perdeu a salvação. Ele perdeu a alegria da salvação. Por que não perdeu a salvação? Porque ele ainda estava vivo, tinha oportunidade de arrependimento. Só por isso. Você entendeu? Você entendeu, graças a Deus. Aleluia. E isso levou um tempo. Mas agora, com a mente cauterizada, ele não iria mesmo confessar. Aí Deus faz o quê? Levanta um profeta. Eu estou orando para que Deus levante aqui profetas e profetisas, para profetizar da parte de Deus, né? Não é profecia da cozinha não, batendo na panela. Aleluia. Como um rancho de profeta que havia ali em São Miguel dos Campos, e começou a haver muitos problemas, e o pastor disse: eu vou para essa vigília. Pastor Albério Alves de Farias foi para a vigília. Aí quando chegou lá, começou a orar. Ele era um homem de muita oração, trabalhei com ele, um homem que ora. 2 homens que eu conheço, bons de joelhos, conheci. Quer dizer, um conheço, o outro já partiu para a eternidade. Juvenal Pedro. Glória a Deus. Os homens oravam, andavam de joelho. Glória a Deus. Aí o pastor estava lá na vigília, de repente, uma profetisa levantou: meu servo candeeiro, eis que eu falo contigo. O pastor levantou, disse: ops, tenha vergonha, sente-se. Deus não é maloqueiro não para andar com apelido. Acabou a vigília. Acabou a vigília. Por quê? Porque o povo gosta dessas coisas, ainda que não sejam de Deus. É o emocional. Mas não muda, não transforma. Bom, então Davi agora recebe o profeta Natã, que, sabendo que Davi já não era o homem espiritual que era antes, e que aquilo podia trazer para ele um dano muito grande, Deus usou ele de forma sábia, poderosa, mas de forma sábia. E o profeta conta uma parábola acerca de um homem rico e de um homem pobre. Vocês conhecem a história. E quando Davi termina de ouvir aquela história, fica indignado. Por que indignou-se? Estava na carne. E Davi deu a sentença. Disse: um homem deste é digno de morte. Era tudo que Natã precisava. E Natã disse: rei meu senhor, este homem é você. E aí Davi foi despertado na consciência. Glória a Deus. E quando a consciência de Davi foi despertada, ele
cai na presença de Deus, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse está sujo. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse está destruído. Não me retires da tua presença, eu preciso da tua presença. Nem retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Oh, aleluia. E assim Deus trouxe uma restauração na vida de Davi. Porque Davi sabia que o nome dele já não estava aonde devia estar, no livro da vida. Porque Davi sabia o que realmente ele havia perdido. Ele havia perdido o quê? Um bem mais importante do que o reino. Era a alegria de Deus, da salvação na sua vida. E ele sabia que não tinha mais aquele relacionamento com Deus, a koinonia, a comunhão que precisava ter. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe, amados, a não perder aquilo que Deus nos deu. Amém? Deus abençoe.